O júri popular decidiu ontem na cidade de Pedro II, após mais de 14 horas de julgamento, pela absolvição do réu João Paulo, que é irmão de Isadora Mourão. Ela foi morta dentro de casa em fevereiro do ano passado. E João Paulo estava preso há mais de um ano e foi denunciado pelo crime. A sentença foi lida pelo juiz Diego Ricardo Melo de Almeida. Quanto ao réu João Paulo Santos Mourão, de acordo com o veredito apurado no julgamento em plenário, o órgão constitucional competente deliberou pela negativa de autoria, rejeitando a tese da acusação, por conseguinte, absolvendo o acusado. Desse modo, em observância à soberania dos vereditos, assegurado nos termos do artigo 5º, 38, a linha C da Constituição da República, a condenação da acusada nos termos delineados, é medida que se impõe outra sim pela dissolução do acusado João Paulo Santos Mourão, de modo que dispense maiores questões acima do mérito. Já a mãe de Isadora foi condenada pelo crime. A dona Maria Nessi Santos Mourão, inicialmente os chaves foram reconhecidas 3 qualificadoras, quais sejam meio cruel, toda a defesa da ferida, tem praticado contra a mulher por razão de sexo feminino. Dessa forma, a primeira será utilizada para qualificar o crime e as demais utilizadas para indicar circunstância agravante, resultando a pena parcial de 19 anos e 6 meses de reclusão, sem atenuantes, sem demais atenuantes. E a gente vai ver agora imagens no momento em que a mãe de Isadora, né, ela sai aí do tribunal. Vamos acompanhar a imagem. Ela sai caminhando aí acompanhada da advogada. Ela que foi condenada aí a 19 anos de prisão, sai dando tchau, manda beijinhos aí. Então essa imagem da mãe de Isadora que assumiu que foi a única responsável pela morte da filha, a filha que morreu aí com 11 facadas dentro de casa, da casa da família, isso em fevereiro do ano passado. Bom, agora a gente vai acompanhar a entrevista que o advogado de defesa dos réus deu, né, ao nosso correspondente lá de Pedro II, onde ele avalia a decisão do júri popular. A defesa não sai vitoriosa, quem sai vitoriosa é a sociedade, ao reconhecer que um dos acusados é inocente. Então isso não é mérito da defesa, isso é um mérito da sociedade de Pedro II, que acompanhou os debates e decidiu pela absolvição do acusado. Portanto, não é nosso objetivo retirar a legitimidade do órgão acusador, né, se vangloriar da defesa, nada desse tipo, é respeitar a decisão jurisdicional da população de Pedro II. Né? Então é isso que nós temos que deve ser respeitado. O que pesou para que o João Paulo pudesse ser absolvido? Vocês têm essa tese de vocês? Qual foi a tese principal que convenceu os jurados? Na mão, na unha da Isadora, havia sangue. Esse sangue era de um familiar dela. Isso a perícia disse. Como João Paulo não tinha marcas de lesão, porque ele foi periciado da prisão, e como o vestido da dona Nessi tinha marcas de sangue por espinhamento, que a gente chama de manchas pater, se concluiu que aquele sangue que era da dona Nessi, aliado ao sangue no vestido da dona Nessi, que era da Isadora, só pode ter sido um cenário no qual a dona Nessi foi a agressora da Isadora. E durante todo o dia de ontem aconteceu o julgamento do jornalista João Paulo Santos Mourão e da dona Maria Nessi dos Santos Mourão. Eles foram acusados de matar a advogada Isadora Mourão. Durante o julgamento, a mãe da vítima, a dona Maria Nessi, voltou a assumir a autoria do crime. No primeiro momento ela tinha negado a participação, mas agora ela voltou, ela assumiu toda a participação e negou a participação do filho neste crime. Então, para atualizar todos os detalhes em torno deste julgamento, nós vamos conversar agora por telefone com o nosso correspondente Ney Silva, que está em Pedro II e acompanhou aí essas 14 horas de julgamento, um julgamento que começou por volta das 7h30 da manhã de ontem e já terminou bem tarde. Vamos falar agora com o Ney Silva, o radialista lá, por telefone. Vamos lá? Oi, Ney, você já está me ouvindo? Sim, Nayara, estou lhe ouvindo, sim. Bom, Ney, você que acompanhou aí esse julgamento, o que você tem de informações? O que aconteceu durante o dia
quais são os bastidores aí que você acompanhou mais de perto? Muito bom dia a você, Nayara, a todos que estão acompanhando Notícias da Manhã. Realmente um julgamento muito aguardado por todos, e ontem, como você bem disse, foram cerca de 14 horas de julgamento desde o início da manhã. Pessoas que aguardavam bastante esse julgamento ficaram surpresos, a grande maioria, com esse resultado que você acabou de falar, a absolvição de João Paulo principalmente, a condenação da dona Maria Nessi a mais de 19 anos de prisão. Durante todo o dia, tanto defesa como acusação, eles fizeram os seus embates, que é normal num júri popular. Os bastidores eram de que a defesa teria essa tese que para muitos não seria muito bem aceita, mas nas provas que foram apresentadas, que estavam no inquérito, pesou bastante para o convencimento aí dos 7 jurados, no caso 4 jurados, já que o resultado foi 4-3. E em determinado momento houve realmente acirramento entre o Ministério Público, representado pelo doutor Márcio Carcará, e a defesa, que tinha aí o doutor Eduardo Faustino, doutora Ismael, doutora Priscila. Em determinado momento dos embates, o doutor Diego, que foi o juiz, teve que interromper, realmente porque estavam muito acirrados, ânimos exaltados. Mas durante as oitivas que foram colocadas para o júri, tivemos aí parentes, os peritos, o próprio delegado, doutor da DHPP, titular da DHPP, doutor Danúbio, também que foi ouvido, peritos que explicaram para os jurados toda a dinâmica, como foi feito. E um dos pontos realmente que as pessoas destacam, que foi destacado pelos especialistas, tanto pessoas que estavam lá acompanhando, é exatamente uma declaração da filha de Isadora, que estava dormindo no dia do crime, lá na casa em que aconteceu esse fato. Ela falou que o João Paulo estava realmente dormindo e acordou com ela. Então, também a questão da perícia ter colocado aí, e está nos autos do processo, que não tinha nenhuma prova de que João Paulo estaria na cena do crime, e apenas vestígios e materiais da dona Nessi. Inclusive aquela questão da mão, que lá no início se falava que seria de João Paulo, a perícia, depois da perícia trazer esse laudo, constatou que seria de Isadora Mourão aquela mão. Então a defesa se debruçou em cima dessas situações para conseguir inocentar João Paulo. João Paulo, durante o seu depoimento, foi sempre sereno. Ele, que era da área de comunicação, ele tem uma retórica muito boa, não gaguejou, sempre manteve a sua versão durante todo o depoimento. Ele foi o último a ser ouvido aí pelo júri. A dona Nessi foi a primeira, no caso dos réus, a ser ouvida. Como você bem falou, ela assumiu durante toda a sua oitiva e matou sozinha a Isadora. Segundo ela, já haviam as duas tendo algumas discussões, e no dia do crime ela teria chegado por volta das 7 da manhã na residência e teria pedido café e ido deitar no quarto de João Paulo. E a dona Nessi, durante as suas declarações, disse que nesse momento ela pensou, já que ela disse que iria me matar, ela pegou a faca e foi para o quarto e cometeu o crime sozinha. Em relação àquela história de uma suposta mulher que teria matado Isadora, a dona Nessi disse que tentou sustentar essa mentira, mas depois ela mesmo disse que se arrependeu porque o João Paulo foi incluído como acusado também, e estava, segundo ela, estava pesando muito na consciência, mas posteriormente ela assumindo assim essa autoria. E no final, lida essa sentença, muitas pessoas ficaram surpresas, mas o que foi colocado para o jurado exatamente foi o resultado que foi dado ontem com a absolvição de João Paulo, Mourão, que voltou para a penitenciária. O alvará deve ser cumprido hoje, durante o dia de hoje, a soltura de João Paulo. Dona Nessi, condenada a 19 anos e 6 meses
de prisão, mas devido à sua idade de 71 anos, ela vai estar cumprindo aí essa pena em prisão domiciliar, ao qual já está cumprindo por determinação da Justiça. Ok, Ney, muito obrigada aí pela sua participação aqui no Notícia da Manhã, trazendo detalhes aí desse julgamento. Lembrando que nós estamos falando de um crime envolvendo uma família, né? Uma filha, um filho e uma mãe. Então, um crime bárbaro que chocou realmente todo o Piauí. Bom, e a gente tem aqui uma posição do Ministério Público em relação a esse julgamento. O Ministério Público, infelizmente, o promotor Márcio Carcará não pôde participar aqui ao vivo aqui por problemas pessoais. Ele não pôde participar aqui do Notícia da Manhã, mas o Ministério Público nos enviou uma nota afirmando que, adiantando que o Ministério Público ele vai recorrer tanto da pena, dessa decisão da pena da mãe, quanto também da absolvição de João Paulo. Então, a gente vai acompanhar ainda esse caso, porque o Ministério Público deve recorrer dessa decisão.